que é ginecologista, e vamos falar a respeito do uso do anticoncepcional. E o doutor Renato vai, inclusive, ele participou de pesquisas sobre o anticoncepcional masculino com o doutor Gilmar Coutinho, uma das maiores autoridades na década de 70, uma das maiores autoridades com relação à reprodução humana. E, doutor Renato, o que é realmente, bom dia primeiramente, bem-vindo à Rádio Barreira Especial Papo da RB, o que é anticoncepcional? Bom dia a todos da Rádio Barreiras. O anticoncepcional é o hormônio da gravidez. Os cientistas, nas décadas de 40 e 50, começaram a desconfiar. Por que uma mulher grávida, não engravida, com um filho na barriga, não fica outro? Se ela tem relação grávida. Porque os outros animais, a vaca, a égua, a jegue, a porca, a cachorra, se ela estiver grávida, nem o macho quer e nem ela aceita. E por que a mulher tem? Com um filho na barriga, tem relação e sem controle e não engravida, não cria um filho atrás do outro dentro da barriga. Então eles começaram a pesquisar e descobriram no sangue da mulher grávida uma substância que no da não grávida não tinha. E aí isolaram, botaram o nome de hormônio da gravidez, isolaram, botaram numa pílula dela não grávida para tomar e ela também não engravidava. Aí eles foram ver que esse hormônio da gravidez inibia a ovulação. A mulher não ovulava, não menstruava durante o período que estava grávida. Então aí surgiu a pílula anticoncepcional. Então, pílula anticoncepcional é o hormônio da gravidez. Por isso que os sintomas na mulher que toma a pílula são semelhantes aos da mulher grávida. Ela tem retenção de líquido, normalmente, na maioria, aumento de peso, baixas defesas, às vezes tem enjoo, né? Então, não é aquela coisa que simplesinha. Tem que saber quem pode tomar e quem deve. Por isso que o anticoncepcional deve passar pelo médico para ser usado. Hoje, infelizmente, se começa uma vida sexual muito cedo, né? Eu sou como profissional da área, já deve ter visto vários casos de pessoas, né, de mulheres com 11, 12 anos gestantes. A partir do momento que a mulher, ela menstrua, independente da idade, com 11, 12 anos, e ela já tiver uma vida sexual, ela pode tomar um anticoncepcional, doutor? Apesar da pouca idade? Exato. A parte sexual, os hormônios começou a menstruar, porque o sistema hormonal já está mais ou menos funcionando. Só que o amadurecimento físico, o desenvolvimento físico e mental dela não se completa com 11, 12 anos. Ele se completa com 18 a 21 anos. Então, o ideal é que fosse tomado um anticoncepcional que vai mexer na estrutura física toda e mental depois dos 18, 21 anos. Mas, como a área anticoncepcional, ela vai evitar, tomando anticoncepcional, vai evitar a gravidez que surgindo nela jovem vai gerar outros problemas piores que antigamente, há 100 anos atrás, na época da minha avó, era comum casar com 11 anos, 12 anos, 13 anos, mas hoje mulher nenhuma quer e nem deve. Ela primeiro tem que estudar, se preparar física e mentalmente para começar a procriação, pensar em casamento ou reprodução. Então, mesmo nesses casos aí, se a pessoa com 12 anos, se tiver uma vida sexual já ativa, é procurar o profissional médico, para pelo menos orientá-la na questão de método anticoncepcional, de métodos que evitem o filho. O médico ele tem que ser consultado sempre que for tomar anticoncepcional, e principalmente na adolescente, porque aí ele vai ver o método que ela vai usar, o menos prejudicial, não é? E como os cuidados que ela deve ter, até sobre infecção, higiene, pegar os problemas dos cuidados com a vagina. E eu estou fazendo um livro, A Mulher do Futuro, aonde eu digo que a mulher menstruou, isso vai ser ainda na frente, por enquanto não acontece, mas nós só vamos resolver o problema da gravidez indesejada e do aborto quando nós chegarmos a esse ponto. Isso eu estou botando no livro. O que vai acontecer? A mulher começou a menstruar, a ovular, você, por videolaparoscopia, você isola as trompas dela. Então ela tem que se cuidar para evitar só DST, mas gravidez não, porque as trompas estão amarradas, estão isoladas de alguma maneira. Quando ela se completar física e mentalmente, que estiver disposta à procriação, preparada para tal, aí intelectualmente, financeiramente, aí ela desliga
e aí arruma o filho, ou até continua ligada e colhe por videolaparoscopia, colhe o óvulo, o espermatozoide, faz a gestação sintética e já bota no útero pronto. Doutor Renato, a questão do uso do anticoncepcional, ele durante muito tempo, ele dificulta uma futura gestação quando a mulher parar de tomar e quer engravidar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O anticoncepcional, que é o hormônio da gravidez, ele simplesmente inibe a ovulação. O óvulo não amadurece, portanto não é liberado, ela nem menstrua e nem engravida. Mas no dia que você tirou o anticoncepcional, é como se a mulher parisse. Acabou a produção do hormônio da gravidez. Você não toma anticoncepcional e quando para de produzir o hormônio da gravidez. Então os ovários vão voltar a funcionar. E aí vai amadurecer o óvulo que vai ser liberado e ela vai menstruar ou vai engravidar. Então não tem nada a ver tomar quantidade de tempo. O que pode é a ação do hormônio fazer atrasar um pouquinho o período da ovulação. Mas logo ela engravida. Por exemplo, nós falamos só que o anticoncepcional é um contraceptivo para filho. Existem outros benefícios para a saúde com a questão do anticoncepcional para tratamento de cisto, alguma coisa nesse sentido, doutor? Existe porque, às vezes, hoje é uma coisa muito comum, as maneiras das pessoas comerem, muito enlatado, muito empacotado, muito hormônio, muita coisa gordura, nas comidas, que estão interferindo muito no sistema hormonal da mulher e surgindo muito ovário polimicrocístico. E isso aí, às vezes, bagunça o sistema hormonal da mulher, que leva a atraso de menstruação, às vezes até fica sem ovular, sem engravidar, sem menstruar. Eu já vi casos até de um ano, mais de um ano. Então isso, para você regular, você tem que regular o sistema hormonal. E o anticoncepcional, quando você toma ele, o ovário para de amadurecer óvulo. E o que acontece no ovário polimicrocístico? O óvulo amadurece, mas por um distúrbio hormonal ele não é liberado. E vai formando cistinhos debaixo da capa do ovário. E aí forma aquele monte de cistinho, por isso que é polimicrocistos, porque são cistos pequenos. E aquilo, se ele não é liberado, ele não engravida e nem menstrua. Então, a maneira de você tomar o anticoncepcional até vamos dizer, parando com 21 dias para a menstruação descer, que é a falsa menstruação, aí, ou às vezes uso contínuo, que faz você ficar tomando anticoncepcional, que é um dos métodos hoje que as mulheres muito querem, é o uso contínuo do anticoncepcional, uns de um hormônio só, que é a progesterona, outros de 2 hormônios, mas usa constantemente, que ela nem ovula e nem menstrua, fica sem menstruar, porque tem umas mulheres que têm a síndrome pré-menstrual, fica nervosa, fica irritada, insônia. Quer dizer, que hoje já tem anticoncepcional que evita também a menstruação. Além do contraceptivo, ele também evita a menstruação. Evita a menstruação. Elcimar já dizia, desde a época dos anos 70, quando eu fui aluno dele, que a menstruação é uma sangria inútil. É tanto que ele fez até um livro com esse título, Menstruação é uma sangria inútil. Porque você poderia ficar sem menstruar, tomando anticoncepcional, tomando o hormônio da gravidez. É tanto que na época da minha avó, bisavó para trás, muitas mulheres praticamente não menstruavam durante a vida, porque elas arrumavam um filho, quando paria, ficava dando mama, o hormônio que produz o leite inibia a ovulação. Quando ia diminuindo o leite que ela menstruava, é porque já ovulou, já engravidava de novo, nem menstruava. Então aí a mulher passava uma vida inteira praticamente sem menstruação. Então eles passaram, bolando esse negócio de impedir menstruação, passaram a dar o anticoncepcional de uso contínuo, que é para a mulher não menstruar. Ela não ovula, nem engravida nem menstrua. Hoje em dia já tem no mercado isso. Tem muitos tipos. A gente receita constantemente. Hoje existem várias marcas e vários anticoncepcionais, como o senhor mesmo disse, tanto para a questão de filhos como também para a menstruação. Exato. E aí ele vai evitar a síndrome pré-menstrual, que são esses. A TPM acaba na mulher. E até a menstruação não desce. Às vezes pinga um pouquinho, vai lá um dia e tal, mas não vai para frente, ela continua usando constantemente, não pode parar. E aí você fica livre do incômodo, que é a menstruação, que sempre atrapalha, os sintomas da pré-menstruação ou da menstruação. E a mulher leva uma vida normal. E não tem um risco de
pegar uma gravidez sem ser planejada. O risco que existe é o mesmo de qualquer anticoncepcional, que é praticamente zero, é pouquíssimo, 2%, como qualquer outro. O doutor Renato Machado, existe o anticoncepcional só pílula ou existe injetável? Existe injetável de 30 dias e de 3 meses. Qual é a diferença aí com relação a isso? Fora, claro, questão do tempo. O benefício? Não tem muita diferença, porque são hormônios de liberação lenta. Se aplica uma injeção e ela fica soltando, liberando no corpo o hormônio lentamente. A de 3 meses é mais potente, vai liberando também lentamente. E existe o subcutâneo, né, que implante, coloca debaixo da pele também, e aí vai liberando o hormônio lentamente. Tem vários tipos hoje, várias opções. Por exemplo, um ouvinte nosso nos ligou aqui agora e pergunta: a mulher pode engravidar menstruando todo mês? Eu sou um profissional da área que deve ter. Eu fiquei meio assim. Se ela menstrua, todo mês ela menstrua. Eu já vi casos, são raros, mas existem. Eu já tive paciente que ela foi descobrir que estava grávida quando já estava formando um bolo na barriga. Por exemplo, o que ela quer dizer, quer dizer, ela engravidou, mas continua menstruando. Continua menstruando. Uma menstruação um pouco diferente, às vezes vem menos um pouco, não é assim aquela menstruação normal, do fluxo normal. Não tem ovulação, mas ela naqueles períodos fica menstruando e ela só percebe que está grávida quando a barriga começa a crescer. E tem casos, são poucos, mas eu já vi casos, tenho 41 anos que eu lido com a profissão, em 41 anos que eu lido com a área, já fez 42 anos que eu fiz o primeiro parto, então de lá para cá, acompanhando muitos pré-natais, eu já vi casos de mulher que menstruou aos 9 meses. A menstruação dela descia aos 9 meses. Claro que é uma pseudo-menstruação. Ela não estava ovulando para menstruar, senão ela ia fazendo um filho em cima do outro dentro da barriga. Era uma pseudo-menstruação. Doutor Renato, por exemplo, hoje, com essa moçada aí, muitos não sabem usar corretamente o anticoncepcional. Como deve ser usado o anticoncepcional? Quando as pessoas procuram um senhor que vai iniciar a sua vida, já tem a sua vida sexual iniciada, e pergunta: doutor, como eu tomo um anticoncepcional? Hoje nós estamos já na 5ª geração de anticoncepcionais, eles vêm descobrindo radicais diferentes, aí mudam as doses, vão diminuindo cada dia as doses para diminuir os efeitos colaterais, as sequelas para a mulher, e de acordo com o tipo, são vários tipos de progesterona que usam, aí de acordo com o tipo, bota para iniciar no 1º dia da menstruação, no 7º dia da menstruação, no 5º dia da menstruação. Antigamente, na época de estudando, todos começavam no 5º dia da menstruação, mas hoje tem as tabelinhas lá e às vezes a gente explica para elas e elas também, eu oriento para ler também, então varia de tipo de anticoncepcional. Mas o de uso contínuo, ele só tem um hormônio, o mais leve, né? Mas tem casos que precisa de 2 hormônios mesmo como uso contínuo, uns 28 dias. Não faz intervalo. Terminou hoje, amanhã já começa outro. Benefícios e que pode acarretar para a mulher que tome durante muitos anos o anticoncepcional, doutor? É como se você estivesse grávida o tempo todo, sem fio na barriga. As sequelas são as mesmas da gravidez. Aumento de peso, gordura localizada, vamos dizer assim, enjoo, baixa de defesa, e o corpo, na maior parte, modifica um pouco, entendeu? Tem casos de mulheres que têm problema de varizes, que é contraindicado, não deve usar anticoncepcional. Quer dizer, quem tem varizes não pode usar? Não deve. Não deve usar. Deve usar DIU. O DIU, o dispositivo intrauterino, que é para ela, é um anticoncepcional de uso intrauterino. Você coloca ele dentro do útero. E também não pode usar o DIU com hormônio, porque hoje surgiu o DIU que vem com hormônio. E aplica. E a mulher também, vamos dizer, até não menstrua, mas esse tipo de DIU vai causar os mesmos problemas que o anticoncepcional oral causa. O DIU com hormônio. A vantagem do DIU é não ter hormônio para a mulher não ter as consequências do uso do anticoncepcional, que é a mesma da gravidez. Você sabe que muitas mulheres aparecem varizes durante a gravidez e o anticoncepcional também pode
acarretar essas varizes quando a mulher está usando. For usar anticoncepcional, procurar o profissional médico. Esse negócio é porque eu me dou bem com esse concepcional, me sinto bem, isso não existe. O que é bom para você, de repente não é bom para mim, em matéria de remédio, né? Com certeza, cada corpo é um corpo. O nosso Papo BRB, hoje recebendo aqui, nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014.